Eu não vou trabalhar aqui a trajetória do Caio Prado. Eu vou centrar no livro A Revolução Brasileira em algumas questões. Daqui a pouco eu vou apresentar. Mas é só para a gente ter uma ideia de quem foi Caio Prado. Ele se insere no partido, mas ele nunca foi um dirigente do PCB. Ele também não estava longe da direção, mas nunca foi quadro central do PCB. Ele se queixa disso em algum momento, ele diz que nunca deram muita pelota para ele, nunca deram muita pelota para o que ele dizia, etc. Não é totalmente verdade essa queixa dele, mas, de fato, ele não integrava, digamos, os grupos de decisão central do PCB. Muito precocemente, também Caio Prado formula uma interpretação sobre a história do Brasil, e aí, segundo parênteses, Caio Prado é um homem comprometido com a história. A grande questão do Caio Prado é por que somos o que somos no processo histórico? O que o processo histórico nos configurou? Como podemos sair, ou como podemos alterar, ou como podemos infletir o que somos em decorrência de um processo histórico e como podemos mudar a partir do processo histórico? Essa é a questão central para Caio Prado. Mesmo num período em que a reflexão sobre o Brasil vai começar a se modificar da história para a sociologia, que são, inclusive, a geração seguinte ao Caio Prado, embora o Florestan esteja, né, nesse grupo, o Caio Prado tem como eixo central a questão histórica. Esse é o fundamento da reflexão dele e o fundamento, portanto, de toda a discussão do sentido da colonização. Então, o Caio, ele não participa diretamente e sua tese fundamental, que é muito precocemente elaborada, que já na década de 30 está apresentada e na década de 40 está razoavelmente fechada e definida e vai marcar toda a sua obra posterior, é o sentido da colonização. Os historiadores, eu sou historiadora, tá? Então, portanto, não vejam isso como uma crítica ao métier de historiador, mas há certas injunções históricas nas quais os historiadores saem da preocupação com o mundo real e se deslocam mais para uma preocupação com o que se fala sobre o mundo real. Porque a preocupação com o mundo real é também a preocupação com o que se fala sobre o mundo real, mas ela não pode ser separada. E a tendência a essa separação é alguma coisa que me leva a dizer, os historiadores, esses que estão mais preocupados com o que se fala e como se fala, do que como essa fala se relaciona com o que fizeram durante anos críticas pesadíssimas ao Caio Prado Júnior de teleologia histórica. Vamos lá tentar entender o que é teleologia histórica. Se tiver algum problema, berrem. Se eu estiver falando obscuro, complicado, etc., levanta a mão e grita, porque é melhor explicar na hora do que... Senão vai ficando aquela coisa que a gente não entende para frente, né? Teleologia, tele é igual televisão, tá? Tele é a distância. Logia é igual... Não é loja, não. Logia é igual ciência, conhecimento. Então, é o conhecimento do que está para frente, do que está distante, do futuro. Um raciocínio teleológico está supondo, é o crime máximo para os historiadores, aliás, são dois crimes máximos para os historiadores, o anacronismo e a teleologia. Né? O anacronismo é quando a gente fala do passado como se aquelas pessoas do passado estivessem vivendo as mesmas sensações, partilhando as mesmas sensações e inquietudes do presente. Então, quando a gente leva para o passado questões que são do presente. E a teleologia é o contrário, quando a gente acha que o futuro já está modelado e que, portanto, o papel do historiador é identificar esse futuro já modelado. Então, de fato, isso aí é uma limitação enorme para a reflexão histórica, imaginar que o futuro já está definido. Porque se o futuro já está definido, nós não temos mais nada para fazer no processo, a gente senta, cruza os braços e espera, porque ele está chegando. Se alguma coisa atrasou o futuro no caminho, é uma questão de esperar um pouquinho mais, não é? Portanto, qualquer reflexão que tenha
alguma preocupação com a transformação histórica, e aí não é como historiador, é como inserção política, tem de criticar a teleologia mesmo, porque a teleologia tende a acomodar. Não é? Se o futuro já está definido, não tem nada a fazer, ela é muito acomodativa. Daí que a crítica ao Caio Prado seja duplamente incorreta, a crítica de teleologia ao Caio Prado. Porque, em primeiro lugar, ele é autor profundamente comprometido com o processo da Revolução Brasileira, portanto, da transformação da sociedade brasileira, e, desse ponto de vista, para ele, de forma alguma, a história está fechada ou definida para a frente. Agora, o que significa a tal teleologia? Onde teria teleologia no tal sentido da colonização e que é o sentido da colonização? O Caio Prado vai analisar o Brasil não mais como uma história. O que faziam os historiadores naquela época? Eles, tentavam identificar o processo, quando trabalhavam como historiadores, faziam uma história administrativa, sobretudo administrativa. Então, a gente vai lá por leis e decretos, quem ocupa o Estado, quem não ocupa o Estado, o que é que faz, o que é que não faz, etc. Então, você vai seguindo uma linha do tempo do Estado. O Caio vai colocar isso literalmente de cabeça para baixo, ou então vinha pela raça. E a grande questão que atravessa a historiografia na virada do século XIX para o século XX é: este país pode ser uma nação? A maioria achava que não. O Caio aposta que sim e que tem de ser. Mas essa é a discussão que está posta, está posta para o Caio também. Este país pode vir a ser uma nação. O país existe, ele é independente, ele tem uma economia, ele tem... Que o país existe, não há dúvida, mas poderá ou não vir a ser nação. Então, o que faz o Caio? Ele sai do esquema, tanto administrativo quanto do esquema racial, que era onde estava a maior parte das explicações. A maior parte das explicações dizia que esse país não pode ser nação, porque ele é constituído por raças que foram colocadas aqui de maneira aleatória. Então, aí você tem as propostas do embranquecimento, ou tem as propostas do esquece, deixa para lá, que daqui a pouco a gente vê como é que fica. Então, portanto, não fala do embranquecimento, porque garante os brancos no lugar deles, e por aí vai. Então, o que faz o Caio? Ele, em vez de pensar unicamente esse processo internamente, ele tenta entender a colonização do Brasil como integrando como sendo parte integrante de um projeto internacional de expansão do capitalismo mercantil. Portanto, a colonização do Brasil não é simplesmente os portugueses no Brasil. A colonização brasileira é, para ele, uma parcela de uma empresa muito mais vasta e muito mais extensa, que é a expansão mercantil do capitalismo, e no qual o Brasil toma parte. Então, ele não olha mais para esse processo interno como constituído unicamente pelos seus integrantes internos, mas como dentro de um processo mais extenso, acumulação e expansão do capitalismo sob a sua forma mercantil, que vai implantar nos trópicos uma grande empresa colonizadora. Então, a ideia central dele é: o que se implanta nos trópicos é uma empresa colonizadora. O que é uma empresa? Tem a racionalidade da empresa, que é a racionalidade do lucro, é voltada para o mercado, não é voltada nem para a subsistência dos trabalhadores lá, nem para um mercado interno, nem para satisfazer as necessidades internas desse local, é voltado para satisfazer o apetite do lucro dos empresários e dos empresários externos. Então, são empresários internos e empresários externos. Esse sentido, ele só é compreensível quando a gente acrescenta o papel que é atribuído nessa empresa colonizadora, nesse empreendimento colonial, o lugar do trabalhador. O trabalhador não tem lugar nesse mundo a não ser como a coisa que permite que tudo isso exista. Ponto.
Ele não é sujeito de nada nesse processo. Nada do que está sendo feito ali se volta para ele, tem interesse nele. Ele é apenas mente algo como pura capacidade de trabalho.